Opa, tudo bem? Eu sou Felipe Molina e você está na minissérie Top Live do Zero ao Profissional. E eu estou te mostrando como que com poucos equipamentos você consegue fazer lives com padrão de qualidade profissional, como transmitir os seus cultos, shows, aulas, eventos e tudo mais que você queira. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá e assiste, porque nela eu te apresento alguns fundamentos que vão te fazer falta nesse momento, como por exemplo, criar uma nova cena e uma fonte. E se ficou alguma dúvida sobre o que falamos, volta lá também e assiste novamente. Esses vídeos vão ficar no ar só até o próximo domingo, então dá tempo de aproveitar, combinado? Nessa aula eu já vou te ensinar a fazer mais de um enquadramento utilizando a mesma câmera, vou te ensinar também a adicionar uma barra de caractere, um logotipo e também criar e adicionar um código QR à sua live. E também é nessa aula que eu já vou começar a te ensinar como utilizar um celular como câmera na sua transmissão. Você vai ver que é possível sim, apenas com um celular e um notebook, começar a fazer lives com padrão de qualidade profissional. Então vamos lá, a gente está com o nosso projeto aberto aqui exatamente como a gente deixou na última aula, tá? Temos aqui a nossa webcam criada e também o nosso microfone. Como eu disse, o OBS ele funciona com esquema de camadas. Então você vai sempre ver que quando você criar uma fonte, ela vai ser colocada acima ou abaixo da outra existente. Para manter uma organização, eu vou simplesmente trazer a minha fonte de microfone para baixo da minha fonte webcam. E como eu faço isso? Eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar ela para baixo, ou eu posso, por exemplo, usar as setas direcionais que eu tenho aqui no cantinho da caixa fontes, beleza? Então eu posso subir com ela ou descer. No caso, como ela é apenas uma fonte de microfone, ela não vai sobrepor a minha fonte de imagem, tá? Então é só por uma questão de organização mesmo. Então a gente tem a nossa fonte de webcam criada e também a nossa fonte de microfone. Bom, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês hoje é como criar um segundo ou até mesmo um terceiro enquadramento usando apenas uma câmera. Haja visto que a gente já tem aqui a nossa webcam, né? A gente já tem aqui o nosso enquadramento criado e agora eu queria fazer com que essa live se tornasse um pouco mais profissional, eu pudesse dar um pouco mais de dinâmica, mas na falta de equipamentos, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar recursos que o próprio OBS me oferece para incrementar essa live. Então vamos lá. Bom, eu ensinei para vocês e a gente já tem aqui uma cena criada. Dentro dessa cena a gente tem duas fontes, a fonte webcam e a fonte microfone. Então o que eu vou fazer? Eu preciso de uma cena exatamente igual a essa para poder criar um segundo enquadramento para minha live. Como que eu faço? É bem simples, basta você clicar com o botão direito sobre a cena já criada e escolher a opção duplicar, tá vendo aqui, ó, duplicar. Quando eu escolho essa opção duplicar, o OBS me dá já a possibilidade de dar um nome para essa cena duplicada. No caso, eu tenho a minha cena criada como câmera, eu vou chamar essa cena de câmera 2. Basta eu clicar em OK e pronto, eu tenho agora uma segunda cena com as mesmas fontes que a primeira. Então eu tenho duas cenas exatamente iguais até o momento. Então o que eu vou fazer? Já que eu tenho uma segunda cena também com uma fonte de webcam e também com uma fonte de microfone, isso significa que eu tenho áudio nessa cena e tenho imagem. Então eu vou simplesmente clicar sobre a imagem webcam e aí ao selecionar aqui o meu quadro que está dentro da minha tela de prévia, eu pego a extremidade, a pontinha dessa webcam, seguro e arrasto. Olha só, vou aumentar. Vale lembrar que se você aumentar simplesmente aleatoriamente, ó, você vai aumentar não mantendo as proporções. Se você segurar o Shift, ele aumenta por igual, tá vendo? Ó? Então segure o Shift e estica aí até que você crie um segundo enquadramento, ou seja, um enquadramento diferente, tá? Você pode clicar, segurar e arrastar aqui, ó, e reposicionar o seu enquadramento. E olha que interessante.
Eu agora tenho uma câmera com enquadramento mais aberto e tenho agora uma nova câmera com enquadramento um pouquinho mais fechado. Isso aqui já vai dar uma dinâmica bem diferente na minha transmissão, tá vendo? Porque quando eu troco, eu já tenho uma diferenciação entre os dois enquadramentos. Então o que eu posso fazer? Quando eu estiver falando de um assunto mais genérico, né, eu mantenho na cena câmera com o enquadramento mais aberto. Quando eu for falar uma coisa mais específica, mais pontual, mais direta, eu troco para minha cena câmera 2 e agora eu já tenho um segundo enquadramento tendo apenas uma câmera. Isso você pode utilizar de diversas maneiras. Imagine que você está entrevistando alguém e aí você só tem uma câmera. Então você faz o enquadramento aberto nas duas pessoas, duplica essa cena e aí você estica a ponto de o segundo enquadramento ficar apenas na segunda pessoa. E aí você pode duplicar mais uma vez e na fonte de câmera dessa terceira cena criada, você coloca o enquadramento numa terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou colocar na tela agora a transmissão de uma aula que a gente fez aqui na nossa igreja, onde eu estava usando apenas uma câmera, porém eu tinha 3 enquadramentos diferentes. Olha só que bacana. Olha só, esse aqui é o enquadramento aberto, então ele abrange os 2 personagens da cena. Agora esse aqui é um enquadramento fechado, ou seja, é uma cena duplicada e a ampliação do dispositivo de captura de vídeo fechando na segunda pessoa do objeto da cena. E agora eu tenho um terceiro enquadramento que é mais uma vez uma cena duplicada e a alteração da proporção do tamanho do meu dispositivo de captura de vídeo. Muito legal, né? E como que eu faço para alternar entre esses enquadramentos? Além de já ter as 2 cenas criadas aqui, eu tenho a opção de visualizar quando eu clico por cima delas, eu posso alterar aquilo que está no ar, ou seja, na tela programa, clicando no botão cortar. Então quando eu clico no cortar, eu altero, né, a cena que está no ar para a nova cena selecionada. Então eu estou aqui com o enquadramento fechado, seleciono o enquadramento aberto e clico em cortar. Lembrando que as 2 cenas já contêm o dispositivo de captura de áudio que nós criamos. Então as 2 cenas continuam tendo, né, o áudio, né, da minha transmissão rolando. Se por um acaso aí no seu OBS você tiver aqui em mixer de áudio um dispositivo modulando áudio chamado mic ou auxiliar, você pode simplesmente desativar esse dispositivo e mantém apenas o seu microfone criado, tá? E como você desativa? Você simplesmente clica sobre esse alto-falantezinho que tem aqui do lado dessa engrenagem e você muta, ou seja, você deixa de modular áudio nesse dispositivo, tá bom? Então beleza, criamos agora 2 enquadramentos usando apenas uma câmera. Você pode usar a sua criatividade e deixar fluir aí para poder criar muitas possibilidades na sua transmissão ao vivo. Agora eu vou explicar para você como colocar um logotipo e uma barra de caractere na sua transmissão. Vamos lá! Como eu expliquei, nós já temos aqui uma cena chamada câmera, tá? E dentro dessa cena eu tenho 2 fontes, webcam e microfone. Então dentro dessa mesma cena, ou seja, dentro dessa pasta, dentro desse grupo, né, de fontes criadas, eu vou criar mais uma fonte. E essa fonte agora vai ser uma fonte de imagem. Olha aqui, ó, tá vendo? Quando você clica no símbolo de mais aqui no adicionar, você tem essas opções todas e você pode escolher a opção imagem. Quando você clica na opção imagem para criar uma imagem nova, uma fonte nova, ele te dá essa opção de você escolher um nome, que eu vou dar o nome de logo. Basta clicar em OK e ele abre as propriedades para essa imagem que eu vou selecionar através do botão localizar. Vamos lá? Essa imagem eu já separei previamente aqui, né? E é uma imagem em PNG, é muito importante dizer isso. Se você já utiliza o Photoshop, CorelDRAW
exporte a imagem com um fundo transparente, ou seja, em PNG. Senão você vai acabar tendo um fundo branco ao redor da sua barrinha de caractere. Então eu já tenho aqui uma barrinha que eu criei no Adobe Illustrator, tá? Coloquei aqui o meu nome, coloquei aqui a função, coloquei aqui a aula 2, tá? Ela já tá com fundo transparente, ou seja, essa parte cinza aqui aparecendo significa que não tem nada ao redor da minha barrinha. Eu clico em OK. Tá? Olha só, eu fiz isso propositalmente, ou seja, ela está maior do que a minha tela. A proporção dessa barra está maior do que ela deveria ser. E como que eu faço para ajustar isso? É bem simples. Basta você clicar com o botão direito sobre essa imagem, escolher a opção transformar e depois a opção ajustar a tela. Feito isso, ele já vai reduzir e encaixar dentro da proporção da tela a sua imagem, que você ainda pode redimensionar e também mover. Você vai simplesmente clicar com o mouse, segurar e arrastar. Tá? Lembrando sempre de segurar o Shift para aumentar e diminuir proporcionalmente em todos os ângulos, tá? Então eu vou diminuir aqui essa barrinha de modo que ela fique com um tamanho agradável. Aí eu clico, seguro e arrasto no centro dessa imagem e eu posso mover, eu posso redimensionar essa barra, tendo aqui agora o meu nome sobre a tela. Olha que interessante, olha como é que a nossa live vai ficando mais profissional conforme a gente vai adicionando mais elementos gráficos, conforme a gente vai utilizando as possibilidades que o OBS nos proporciona. Então eu já tenho aqui a minha barrinha criada, agora eu vou criar mais uma fonte de imagem. Então dentro da cena câmera, eu venho aqui em adicionar imagem. E aqui eu vou precisar dar um novo nome para essa fonte. Ah, olha só. Eu dei um vacilinho aqui, ó. Eu deixei a fonte com o nome de logo, mas na verdade eu escolhi a barrinha, né? Vamos corrigir isso aqui, é simples. E é bom que eu já te mostro mais uma função. Se você por um acaso colocar o nome de uma fonte e acabar escolhendo uma outra, basta você clicar com o botão direito e escolher a opção renomear. Então, essa não é a fonte logo, é a fonte barra. Depois de renomear, clica fora aqui, que ele já confirma o novo nome. Então tá aqui o nome barra. Mas agora a gente vai criar a fonte logo, tá? Botão adicionar, fonte de imagem, vou dar um nome para essa fonte de logo, clico em OK, vou localizar o arquivo PNG que eu já deixei salvo no computador, tá aqui, logo Top Live, abrir, clico em OK e mais uma vez eu tenho mais uma imagem sobre a tela aqui, porém grande demais. Eu não vou entrar com a minha live no ar com uma logo desse tamanho. Então eu clico com o botão, seguro e arrasto para poder diminuir, clico no centro, seguro e reposiciono essa logo aqui na minha tela. Olha só, mais um elemento adicionado e mais uma vez a nossa live vai ficando mais incrementada. Agora presta bastante atenção nas dicas que eu vou te dar. Quando a gente tem aqui diversas fontes, né, dentro da mesma cena, o que pode acontecer é, por um acaso, uma fonte, como eu disse, ficar embaixo da outra e ela acabar sumindo. Exemplo, eu tenho aqui a minha fonte logo, né? Ela está acima de tudo. Mas se eu clicar, segurar e arrastar ela para baixo da fonte webcam, o que vai acontecer? A minha imagem vai esconder a minha fonte logo. Então, o quadradinho vermelho aqui me diz que ela permanece aqui, só que ela está abaixo, ela está uma camada abaixo. Então fique sempre atento. Se você adicionar uma fonte de imagem e ela não aparecer inicialmente, verifique se ela não está abaixo de alguma outra camada. Para subir ela e trazer ela para o lugar, basta eu usar a setinha direcional, aqui que está aqui embaixo no cantinho, para cima, e ela volta para o topo e fica sobre a minha fonte de imagem. Então eu já tenho aqui duas novas fontes inseridas na minha transmissão, a minha barrinha de caractere e o meu logotipo, tá? Porém, se você prestar bastante atenção, quando você clicar agora na cena câmera 2, que é aquela que a gente criou um segundo enquadramento, você vai ver que aqueles objetos que nós acabamos de adicionar à cena câmera 1, né, a câmera normal, ele não está aqui. Então eu tenho apenas as informações na cena câmera 1, eu não tenho na câmera 2.
Como que a gente faz para poder copiar, ou seja, trazer essas informações que estão na cena câmera para cena câmera 2, porém sem perder as proporções? Ou seja, eu quero colocar essa mesma barrinha aqui, só que exatamente do mesmo tamanho, tá? Você vai vir aqui em câmera, vai selecionar a fonte desejada, que no caso é a barra, clico com o botão direito, venho na opção copiar, venho aqui embaixo na cena câmera 2, dentro da caixa de fontes eu clico novamente com o botão direito e escolho a opção colar referência. O que vai acontecer? Ele vai trazer para o lado de cá a barra, porém já na mesma proporção que ela está inserida na cena anterior. Isso é muito importante para quando houver troca de câmera, não haver troca de proporção dos elementos gráficos. Então vamos voltar lá, câmera 1, clico no objeto que é o logo, botão direito, copiar, clico na cena câmera 2, botão direito dentro de fontes, colar referência. E aí ele traz para cá o logo exatamente do mesmo tamanho. Como que eu faço agora para bloquear essas camadas? Elas já estão no exato tamanho que eu gostaria que elas tivessem. Eu não quero mais mexer. Eu quero que elas fiquem assim até o final da minha live. Você vai ver que dentro da caixa fontes, você tem um ícone que é um cadeadinho, tá vendo? E ele serve justamente para bloquear a camada. Então, quando você bloqueia uma camada, você perde a possibilidade de alterar o tamanho, de mover ou de redimensionar, tá vendo? Eu só consigo clicar e selecionar a minha câmera. Não consigo mais clicar e selecionar esses objetos de imagem que nós adicionamos. Então, depois de definir todas as proporções, lembre-se sempre de bloquear as camadas clicando nesse cadeadinho. Mas aí você deve estar se perguntando, eu não quero esse logo o tempo inteiro na tela, eu quero mostrar um pouquinho a barrinha com o nome, quero mostrar o logo, mas depois quero tirar eles da tela durante a live. Também é bem simples. Ao lado desse cadeadinho você tem um ícone que parece um olhinho, né? E é exatamente isso que ele é. Você pode ocultar ou você pode visualizar uma fonte. Quando o olhinho está ativado, a fonte está ativa, está sendo vista. Quando você clica sobre esse olhinho, ele oculta essa fonte, ela permanece aqui dentro do seu projeto, mas ela está oculta, né? Ela está inativa. Vamos fazer isso aqui em barra? Clica aqui na fonte barra, clica no olhinho e ele gera um tracinho aqui em cima desse olhinho, mostrando que agora ele está inativo. Para eu ativar, basta eu clicar sobre o mesmo ícone e ele reativa a fonte aqui e eu passo a ter novamente essa fonte na tela. Joia? Olha, dicas importantíssimas e preciosíssimas para você aqui durante o nosso treinamento, ok? Espero que você esteja gostando dessa minissérie. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar mais uma fonte de imagem na transmissão. E essa é uma fonte que todo mundo quer saber como faz, um código QR. Eu vou ensinar para você como faz. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu navegador, bota para pesquisar e o primeiro link que vai aparecer é o link desse site aqui, gerador de código QR, tá? Basta você clicar, ele vai abrir o site e é bem simples e intuitivo. O que faz um código QR? O código QR é um código gerado através de uma imagem, aonde quando você escaneia esse código com a câmera do seu celular, ele automaticamente linka aquela imagem a um site que pode ser uma página de doação, uma vaquinha online ou até mesmo o seu site de trabalho, a sua página, perfil do Facebook, Instagram. Então, o código QR necessariamente precisa estar linkado a um destino, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. O que eu quero fazer? Criar um código QR onde a minha audiência, quando escanear,
seja direcionado para uma outra página. E essa página pode ser a que você quiser. Você pode direcionar, como eu disse, o povo para sua página de trabalho, para uma página de vaquinha, para uma página de doação ou até mesmo para a página de algum projeto, tá? Então, quando a gente entra nesse site QR Code Generator, ele já nos dá essa opção aqui de escolher que tipo de código QR eu quero criar, e o nosso código vai ser um código URL, que já vem discriminado aqui, ó, abre a URL após o escaneamento. Então clico aqui em URL e ele já me dá a opção aqui de colar, né, de escrever, inserir o seu website. Então já colei aqui o link, né, que eu já copiei previamente do nosso perfil lá do Instagram, tá? E aí, automaticamente, ele já me dá um código aqui do lado direito. Basta eu simplesmente clicar nessa opção Download JPEG, tá? Ou eu posso escolher aqui, ó, algumas outras opções. Tá vendo? Ó, eu tenho essa aqui com essa frase embaixo, eu tenho essa outra opção com a frase em cima, eu tenho essa outra opção aqui com uma moldurazinha diferente. Então você pode escolher sem moldura alguma, apenas o código. Você pode escolher com uma moldura. Vou escolher essa aqui, né, que está escrito Escaneie-me, tá? E vou clicar aqui, Download JPEG. Ok? Você precisa fazer um cadastro gratuito no site, é simples, avance todas as etapas, coloque as suas informações e pronto. Feito isso, é só clicar em Download, né? E aí a gente já vai ter o download aqui desse código que foi criado, tá? Bom, perceberam que é bem simples, né? Depois disso, pode fechar o site, voltando aqui para nossa live, lembrando que dentro da minha cena eu já tenho um logotipo, uma barra de caractere, a minha webcam e o meu microfone. Agora, mais uma vez, eu vou clicar em adicionar, vou escolher a opção imagem e vou dar um nome para essa fonte de QR. Clico em OK, vou clicar em localizar, vou lá na minha pastinha de downloads e vou escolher aqui, ó, essa imagem frame 3 PNG, que foi a que eu acabei de baixar do site. Tá vendo? Ela tá aqui, já tá com a moldurazinha que eu escolhi, clico em OK e pronto. Eu já tenho aqui o meu código QR inserido na tela, que eu posso redimensionar e posso alterar o local do qual ele vai ser apresentado, né? Eu vou deixar aqui, ó, desse lado aqui que tá sobrando mais espaço, tá bom? Vou bloquear a minha camada e pronto. Eu já tenho aqui na minha live informações suficientes para poder fazer uma transmissão ao vivo. Vamos fazer um teste aqui agora, ó. Vou aumentar, botar ele bem grandão aqui, ó. Faz o seguinte, abre aí a câmera do seu celular, dá uma escaneada nele, abre a câmera e aponta para esse código. Ó, no meu aqui já mostrou o link do Instagram aqui em cima. Quando eu clico, ele já abre automaticamente a página do Top Live. Legal, né? Então vamos lá, reposicionar ele aqui, redimensionar, deixa ele no cantinho dele, bloqueia ele. Se eu precisar mexer, lembre-se, precisa desbloquear a camada, aí você pode mexer livremente. Então, nesse episódio, eu já te ensinei a adicionar mais de um enquadramento utilizando apenas uma câmera, a adicionar barra de caractere, logotipo, criar e inserir um código QR na sua live. No nosso próximo episódio, que vai ao ar na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou te ensinar como adicionar um celular Android e um iPhone como câmera na sua live. Além disso, eu vou te dar dicas de ajustes finos para configurar as taxas de envios para que a sua live rode lisa. E também como colocar a sua live no ar no YouTube e no Facebook. E se você está mesmo enxergando valor no que eu estou te ensinando, fica de olho aí no seu e-mail. Coloca um despertador no seu celular e não dá bobeira. Assiste o quanto antes para depois não dizer que não deu tempo, beleza? Enquanto isso, por favor, deixa aqui embaixo o seu comentário do que você está achando das nossas aulas. Eu vou fazer o possível para ler e responder todos. Fica ligado aí, ativa o despertador e fica de olho no seu e-mail. Te vejo sexta-feira, às 9 horas da manhã, no próximo episódio.